Amém? Amém. Convido os irmãos a estarem abrindo a palavra de Deus no Evangelho de Mateus 24. Se possível, convido a todos a estar lendo a palavra de Deus em pé. Quem puder se levantar. Mateus 24, versículo 1. Amém? Todos acharam? Em Mateus 24, no versículo 1 diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Amém? É aí por enquanto. Convido todos a estar fechando os olhos para a gente fazer uma oração nesse momento. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença mais uma vez nessa tarde, Senhor. Te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de estar, Senhor, congregando, Senhor, na nossa igreja, com cada um dos nossos irmãos. Te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de ouvir a palavra de Deus e de aprender com a Sua palavra. Senhor, em nome de Jesus, usa a minha vida, Senhor, para que tudo que for falado nesse momento venha do Teu trono, venha do Teu querer, da Tua vontade e não da minha carne, em nome de Jesus. E que essa palavra, Senhor, ela venha frutificar, edificar, curar as vidas, ser uma bênção em todos nós, em nome de Jesus. Fica conosco, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quando os discípulos de Jesus fizeram para ele essa pergunta, né? Dize-nos, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus, ele começa o sermão profético. Nesse sermão ele vai falando a respeito de muitas coisas, do princípio das dores, da grande tribulação, da vinda, né, da volta do Messias. Ele fala, ele exorta a vigilância, a vigiar, porque Jesus vai explicando que vocês não vão saber o dia e nem a hora. E aí ele explica, olha, ninguém sabe o dia, nem a hora, nem os anjos do céu, somente o Pai que está no céu. E ele não vai contar para ninguém o dia e a hora. Então você vigia a cada dia, busca andar corretamente, praticar os mandamentos, porque quando o dia e a hora chegar, você vai estar preparado. Você não vai ser pego desprevenido. Você vai estar ok com Deus na sua caminhada e você não vai ter que se preocupar se chegou o fim do mundo. E eu convido todos a estar abrindo agora, né? A gente está em Mateus 24. Agora eu peço para que vocês abram em Mateus 25, 31. Em Mateus 25, 31, chega ao final do sermão profético. Na minha Bíblia está escrito assim, o fim do sermão profético: a vida eterna
e o castigo eterno. E é essa parte que a gente vai ler hoje. Se você na sua casa depois quiser estudar e saber todo o sermão desde o começo, você fica à vontade de ler a palavra de Deus na sua casa, que não vai te fazer mal nenhum. Amém? Então diz assim, em Mateus 25:31: quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e hospedaste, estava nu e vesti-me, adoeci e visitaste, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestiste, enfermo e na prisão e não me visitaste. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizeste, não o fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém? Amém. A gente, fica que nem os discípulos refletindo a respeito de muitas coisas, querendo saber o dia de amanhã, o que vai acontecer, Tem a palavra de Deus, ela ilustra muito isso a respeito de passagens onde existiam pessoas, onde, por exemplo, Marta e Maria, Jesus estava na casa delas e Maria, a irmã de Marta, resolveu se assentar e ouvir Jesus falar. E Marta ficava ansiosa para lá e para cá, porque tinha que fazer a janta, lavar a louça, e ansiosa. E aí Jesus pegou e falou: Marta, estás ansiosa por muitas coisas, mas só uma delas importa. Sua irmã escolheu a melhor parte. Jesus não ia estar lá todo dia, a janta ela ia ter que fazer todo dia. Ali era uma oportunidade de ouvir a palavra de Deus vindo diretamente da fonte, que era do próprio Filho de Deus. E aqui os discípulos, como qualquer outra pessoa, fica pensando: nossa, mas você falou que vai chegar o dia, que vai acabar e não sei o que, e quando será, e o que vai acontecer. E Jesus, ele vai falando a respeito
do principal, que é a nossa caminhada, como nós vamos viver até chegar esse dia, não quando chegar o dia. Como você vive o seu dia a dia. Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Ele vai ilustrando essas coisas e toda vez que a gente tem uma oportunidade de fazer o bem sem olhar a quem, se a pessoa merece ou não merece, é como se a gente estivesse fazendo para o próprio Jesus. Então, Deus nos dá uma oportunidade. Você pode ter certeza que Deus nos dá uma oportunidade. Você não precisa fazer uma lista, né, de quem está com fome, com sede, e na prisão, enfermo, e correr atrás dessas pessoas. Deus ele nos dá essa oportunidade. E quando Deus nos dá a oportunidade de fazer o bem, nossos olhos humanos, eles não podem ver se aquela pessoa merece, se ela não merece, se ela está naquela situação de dificuldade porque ela merece, ela causou algum problema. Não, a gente tem que, nesse momento, ter os nossos olhos espirituais e entender que Jesus está ali. E Jesus está ali. A gente está fazendo isso para Ele. E assim, não sou eu que estou falando, é o próprio Jesus que falou e está aqui relatado na palavra de Deus para que a gente possa aprender com isso. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. A palavra de Deus fala, bem-aventurado, né? Felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quando eu era criança, eu e a minha mãe, a gente foi desamparado, né? Naquele momento, pela nossa família. A gente, sabe, cada pessoa nasce, cresce, vive num lar diferenciado, né? Eu conheci pessoas que a família, assim, primos, tios, avós, eles se viam quase todos os dias, estavam sempre reunidos, estavam sempre assim, unidos. Glória a Deus, eu não vivi isso desse jeito. Né? E quando eu era criança, minha mãe viveu um momento da vida dela de muita dificuldade financeira. Ela havia divorciado do meu pai, era uma pessoa violenta, tinha um problema de alcoolismo que fazia com que chegasse em casa e agredia a esposa. Essas agressões, elas em algum momento iam se direcionar também a mim, então prevendo isso, ela já terminou aquele casamento. Porém, não teve amparo, não foi acolhida pela família. E nós fomos morar num barraco, numa favela, bem perigosa, assim, sabe? Um lugar que não é para qualquer um, assim. Só que eu pude ver, né, anos depois da minha conversão, muitos detalhes do que aconteceu na nossa vida naquela época, né, assim, a minha mãe, ela conseguiu alugar um barraco dentro de uma parte privilegiada. Tinham pessoas muito boas ao nosso redor, que nos ampararam, que nos ajudaram. E assim, depois da minha conversão, eu pude ver claramente que Deus cuidou de nós. Só que Deus cuidou de nós graças a pessoas que Ele chamou para nos amparar, para nos ajudar naqueles momentos. E através disso, hoje eu posso dar glória a Deus por tudo que Deus fez por nós. Então, o que eu estou querendo dizer? Quando você recebe de Deus uma oportunidade para você abençoar uma pessoa que
que está passando por uma situação difícil, e você não olha se a pessoa merece ou não, Deus te deu a oportunidade, foi Deus que te chamou aquilo, você faz, e além de você estar abençoando a vida de alguém, e fazendo como se fosse para Jesus, aquela pessoa vai poder glorificar a Deus. Você foi intermediador disso. Quando a gente recebe uma pessoa que, estamos aqui reunidos, estamos sendo alimentados espiritualmente pela palavra de Deus, correto? A gente faz nossos trabalhos sociais, a gente não leva só o alimento ou só a oração, a gente leva as duas coisas. Como foi falado, a Amanda estava falando, tem a parte física e a parte espiritual, a parte espiritual e a parte física. Levamos um alimento, cesta básica, e levamos também a palavra de Deus, para que através da palavra de Deus a pessoa também possa se alimentar da esperança, da fé, ela possa se levantar daquela situação que ela está vivendo, enfrentar aquela luta, vencer os obstáculos. A palavra de Deus não diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Quando você vem para a igreja, você não escuta uma palavra de ânimo para você se levantar, na semana você encarar as dificuldades, vencer as dificuldades. Eu estava comentando esses dias com uma pessoa lá no trabalho a respeito que a gente cresce muitas vezes ouvindo das pessoas, da família, o quanto a gente não vai dar certo. É mais fácil você escutar hoje em dia: não vai dar certo, você não vai conseguir, isso é difícil, não é para você, eu acho que você não tem capacidade para isso daí. Quando a gente vem para a casa do Senhor, quando a gente ouve a palavra de Deus, tem uma ordenança, um mandamento que Deus deixou para Moisés, desde lá da saída do povo do Egito. E Deus falou assim: olha, quando você estiver lá ministrando a palavra para o povo, você for despedir o povo, você entrega a bênção, como você... Toda igreja que você entrar, você vai ver no final do culto o pastor pedindo para todo mundo levantar as mãos em sinal de receber, e aí ele fala: o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor resplandeça a luz dele sobre sua vida e te leve para uma semana abençoada, de vitória. E ele fica lá uma meia hora falando para você só palavras de bênção. Isso já foi uma ordenança de Deus lá na época de Moisés. Deve ter o quê? O Novo Testamento tem 2000 anos, eu estou falando do Velho Testamento. Então, já é uma ordenança para que a gente seja alimentado também desse fortalecimento espiritual, amém? Era estrangeiro e me hospedaste. Muitas vezes chega aqui visitantes na nossa igreja, é como se fosse um estrangeiro que você está hospedando. Você que já é da casa, quando você chegou aqui nessa igreja, nessa igreja, você pode ter passado por outras, mas quando você chegou nessa igreja, como que estava a sua vida? Como que era a sua vida? Qual que eram as lutas que você estava passando? Como é que estava seu coração? Se você, assim como a maioria das pessoas,
estava machucada, destruída, você com certeza sabe o quanto foi bom quando você chegou e foi bem recebido, bem acolhido. Eu tive a oportunidade assim de conversar com a maioria das pessoas que chegaram aqui. A resposta dessa pergunta eu já sei, porque vocês já contaram para mim, né? Eu já conversei, né? Eu tô aqui um tempinho e toda vez que chegou alguém novo aqui, eu abordei, a pessoa foi falando, né? Um monte de tristeza, um monte de luta, fora o que ela não falou. E você permaneceu, e Deus foi tratando as suas feridas, e você foi cuidado. Só que antes de entrar aqui, você estava com aquele receio. Será que vão me aceitar? Será que vão me receber? Tal lugar, falaram coisas que me machucou, talvez por causa da sua aparência, talvez por saber que na sua vida pessoal, no seu dia a dia, você tem alguma fraqueza, algum vício, alguma falha. E você chegou e aí veio um pessoal que estava na porta lá anotando o nome, te deu as boas-vindas, aí entrou, tinha um monte de loucão. Na hora que foi falar do seu nome, todo mundo começou a gritar, o cara lá começou a latir. E aí você voltou para casa e falou: mãe, eu conheci uma igreja estranha, mas lá é mó bênção, fui mó bem recebido. E aí você ficou feliz, você voltou feliz, você ficou pensando a semana inteira naquilo. Aí você falou: domingo que vem eu vou voltar lá. E aí quando você se deu conta, já tinham passado anos. Você está aqui. Então é injusto que se aparecer um visitante, você não vá receber e acolher ele da mesma maneira. Sabendo que, com o agravante que essa pessoa é Jesus. Né? E Jesus está ali, ó, acompanhando aquela pessoa. Se você rejeita ela e mandar ela para fora, você está fazendo isso com Jesus. Teve um testemunho muitos anos atrás, não foi no Brasil não, foi em outro país, que apareceram uns cabeludos numa igreja e eles não foram bem recebidos, né? E aí falaram algumas coisas assim chatas para eles, porque discriminaram por causa da aparência. E eles foram embora, né? E aí quando eles foram embora, alguém foi e tirou uma foto assim, ó, deles indo embora. E quando revelaram lá a foto, saiu um negócio espiritual lá, aquelas máquinas antigas, né? Quando revelaram, saiu um negócio espiritual lá, que parecia, de fundo assim, um homem, com a descrição que a gente tem de Jesus, né? Chorando. E aí todo mundo ficou desesperado. Cadê aqueles caras pra gente ir atrás deles e pedir perdão? Mas já era tarde demais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, porque senão a gente fica pensando assim: eu não vou abrir a porta da minha casa e receber uma pessoa que eu nunca vi na vida e colocar ela lá dentro para morar. Já aconteceu isso aqui. Eu sou tatuador. Eu trabalho já na área já uns 20 anos. E pouco tempo atrás, uns amigos meus estavam comentando a respeito de um tatuador brasileiro que mora na Europa e está estourando lá, ganhando dinheiro, fazendo maior sucesso. E foi maior honra, porque todos os tatuadores top lá sabem que ele é brasileiro, né? Então isso é uma honra para nós, né? Saber que saiu daqui, né? Do nosso país. E aí os caras estavam falando: já viu os trabalhos do fulano de tal, que não sei o que tal, que... Calma aí, quem que é? Aí mostraram o tatuador. Eu conheço. Mentira, você conhece? Não, você deve estar confundindo com outra pessoa. Eu conheço esse cara.
Ele dormiu de favor lá na minha igreja lá. Não, não pode ser. O cara ganha mó grana, não sei o que. Eu falei, mas ele já foi pobre. E ele saiu lá da cidadezinha dele e veio para São Paulo. Conversou com o meu pastor e o meu pastor, o que pôde fazer para ajudar ele, foi assim, tem o chão da igreja aí, se você quiser ficar uns dias aí, né, a gente arruma um colchão, você deita e dorme aí. E ele ficou um tempo aqui. Tanto que teve uma convenção de tatuagem aqui em São Paulo, e minha esposa estava junto, eu falei, o fulano tá lá, na convenção lá, a gente vai lá trombar ele lá. Aí o cara tava tatuando assim, de costas para quem tava passando. Aí eu passei e eu não falei o nome dele não, eu falei o nome da igreja. Aí eu falei o nome da igreja alto assim, aí ele parou, olhou assim para trás, aí eu, e aí, beleza? Ele parou o que ele tava fazendo, tudo bom? Largou o cliente dele lá e ficou trocando ideia, batendo mó papo. Ele foi um estrangeiro que a gente acolheu. Olha, o cara tá ganhando mó grana, ele não tá aqui. Ele não tá nos ajudando. E eu não fui lá cobrar ele nada disso aí, nem falar, caramba, que cara, e que bom tá lá com a gente, porque agora que tá ganhando bem, ele vai botar dinheiro lá na igreja, ela vai ajudar. Não, nada disso. A minha alegria foi saber que Deus abençoou, ele cresceu, ele realizou os sonhos dele. Ele tinha um sonho de ser um tatuador que pudesse estar na Europa, que pudesse crescer através do trabalho que ele gostava. Não me importo em saber o que ele está fazendo, por onde ele está andando, se ele está nos caminhos de Deus ou não, no sentido de tacar na cara dele, a igreja te ajudou e agora que você prosperou, você virou as costas. Não, nada disso. Porque cada um de nós vai prestar contas a Deus, amém? Tava, para encerrar essa parte aqui do estrangeiro, um dia entrou um visitante aqui, faz pouco tempo, viu? Entrou um visitante aqui, aí ele já tinha começado o culto, eu fui lá, apertei a mão dele, beleza, seja bem-vindo, tal. Sabe que é interessante que, eu já comentei isso várias vezes com a minha esposa. Não adianta vir me cumprimentar, me abraçar, se não for de verdade, eu sei, viu? Eu nunca vou cobrar isso não, mas eu já estou falando isso agora. Não adianta vir só para fazer uma sala não, porque eu sei. Quando você é rejeitado desde criança, e aí você encontra uma família em Cristo, as pessoas te abraçam, te acolhem, e você sente que aquilo é de verdade, que a pessoa realmente ela tem esse carinho, esse amor por você. Quando eu abracei o rapaz, apertei a mão dele e falei, seja bem-vindo, pode ter certeza que ele também sentiu isso daí. Quando é verdadeiro, seus olhos brilham, você se alegra realmente de estar. Então, né, se você não tem isso, vai praticando que você vai conseguir, em nome de Jesus. Deus vai te abençoar, porque a gente precisa disso. Isso é precioso para poder levar a palavra de Deus, amém? Então ele recebi ele, mas não podia conversar muito porque já estava rolando aqui, o louvor estava tocando e tal, e ele estava assim, sabe, olhando e entusiasmado. Quando acabou o culto, aí eu já corri lá para trocar uma ideia com ele antes dele já ir para a casa dele. E bati um papo, conversou, seja bem-vindo, quando você quiser, você volta. A gente está aqui dia e horário tal, quando você quiser, né, fica à vontade, você não é obrigado a vir, mas, né, você vai ser sempre bem-vindo. E aí eu perguntei, né, como eu sempre pergunto, né, você
veio de alguma igreja, né? Você é de alguma igreja? Como é que você conheceu? Como é que você ficou sabendo, né, da gente aqui, né? Como que se encontrou? Sempre pergunto isso, né? Para desenrolar um assunto agradável, né? E aí ele pegou e ele falou assim para mim: olha, a minha família, ela segue determinada religião. Eu não vou falar o que é para você não ter pesadelo à noite. Estou falando sério, né? Se eu fosse dar detalhes, você ia ter pesadelo à noite. E aí ele falou assim: mas eu cresci e vivi assim, mas já tem um tempo que eu sinto assim que aquilo que eles fazem, aquilo que eles falam não é legal, sabe? Não, tem alguma coisa que começou a me incomodar. E quando eu passei aqui na frente da sua igreja, eu ouvi um barulho de música, mas eu senti alguma coisa forte, assim, ó, me chamando para entrar. Aí eu entrei, eu fui assistindo, vendo, e essa sensação boa tá aqui no meu coração. Eu não sei explicar direito para você o que é, mas eu gostei muito de estar aqui. E aí eu entendi. Assim, é um rapaz que tem uma família assim, financeiramente boa. Ele teve oportunidades, né, de estudar, se graduar. Não é um rapaz que o crente foi lá, fez a cabeça dele, né, convenceu ele a entrar na igreja. Porque eu conheço pessoas que falam: não, mas as pessoas que vão na igreja são pessoas que são iludidas, se aproveitam, né, que a pessoa está passando dificuldades na vida e iludem ela. Que igreja o quê? Acordar cedo e trabalhar, pronto, não precisa nada disso. Tem gente que tem uma descrença, sabe? E ela quer contaminar outras pessoas com isso daí. Bom, esse rapaz, ele é a prova viva. Ninguém pregou para ele, ninguém tem acesso a isso. Foi o próprio Deus, o próprio Espírito Santo que teve um encontro com ele, no coração dele, e ele começou a sentir um incômodo. E quando ele passou por aqui, ele sentiu aquilo que ele gostaria de sempre sentir lá, naquilo que a família dele frequenta e pratica. Agora imagina só, imagina comigo, né? Vamos, né, fazer um imaginário aqui a respeito desse caso. Esse rapaz se converte, aceita Jesus, é transformado. Ele tem acesso à família dele. Ele tem acesso a pregar para os caras lá, a levar para eles essas informações da salvação, do sangue de Jesus, o sacrifício dele na cruz, o plano de Deus. Muito mais acesso do que eu e você, correto? Muito mais acesso, ele faz parte, está lá no berço, dentro da seita lá dos caras. Mas imagina que eu ou você não acolhe esse estrangeiro. Imagina que a gente, né, não faz a nossa parte. Deus nos dando a oportunidade de receber uma pessoa dessa, que ao ser transformada, não por mim nem por você, mas pela palavra de Deus, pode ser uma grande revolução dentro de uma família que, né, por tudo que eu já li, já acompanhei da palavra de Deus, o que eles praticam lá, estão tudo perdido para o inferno. E ele, a luz de Deus entrando lá naquelas trevas, naquela escuridão. E todo esse plano, todo esse projeto ser interrompido por um de nós que acordou de mau humor, que não está de bem com a vida, está estressado, está com cara feia. E aí a pessoa
tá chegando, não sabe onde está entrando, o que é isso aqui. E aí dá de cara com alguém, né? A gente já não é, né? Como é que eu posso te dizer, né? A gente já dá medo, já assusta, né? Tem um amigo meu que ele foi punk, ele ainda é punk, né? Mas assim, ele já brigou com um skinhead, ele tem uma cicatriz assim, ó, de garrafada assim no rosto, é todo entupido de tatuagem. E uma vez ele falou assim pra mim, ele falou: Edson, não é por nada não, viu? Mas é porque você, assim, você é meu amigo, mas se eu não te conhecesse, eu ia ter medo de você. Porque eu olho pra você assim, se eu não te conhecesse, eu tinha medo de você. Mas assim, então, a gente já não, né, tem uma aparência assim meio estranha. Então se a gente não receber bem a pessoa, o que vai acontecer? Né? A pessoa sai correndo e nunca mais alguém alcança. Estava nu e vestido, né? A veste, ela... A gente não pode ficar preso, né, como eu estou falando, apenas ao óbvio humanamente falando, mas também ao que é espiritual, né? Tem a veste espiritual, a veste da salvação, tem a veste que foi limpa pelo sangue do Cordeiro. Então vamos lá. Minha roupa é preta, correto? A palavra de Deus fala que temos que ter as vestes brancas. Só que fala que a nossa veste vai ser branca se ela for lavada no sangue do Cordeiro. Você que já lavou roupa, ouvi sua mãe lavar a roupa, não vai jogar um corante vermelho numa roupa branca para ela ficar mais branca. Então não vamos ser ignorantes, né? Não vamos ser ignorantes. Se a igreja perto da sua casa, dos seus avós, eles acham que a veste branca é realmente uma roupa que tem a cor branca, você não precisa debater, brigar com a pessoa por causa disso. Você está ciente, né? Que está falando de salvação, né? Uma veste de salvação, né? Então tá bom, né? Eu brinco assim com muitas pessoas, né, a respeito disso, porque a gente vê assim, não quero uma discussão, né, uma polêmica, só estou falando a verdade. A gente pega assim, tantos políticos, né, que vou usar eles como exemplo. Tem uma série de outras profissões que tem maus profissionais, mas assim, na política você vê tantos homens com ternos. Você vai trabalhar aí sei lá quantos meses para conseguir comprar um terno daquele. Não tem nenhuma tatuagem, corte de cabelo social, não tem brinco na orelha. O cara estudou, se formou e é ladrão. Ladrão. Uma vez, ou seja, não faz tanta diferença assim esse tipo de vestimenta se a pessoa for querer associar isso à santidade, retidão, à salvação. A pessoa querer afirmar que Deus vai se alegrar mais se você tiver vestido assim. Isso que eu estou querendo dizer, né? Teve uma vez que eu vi na TV, né? Foi entrevistado um dos maiores traficantes do Brasil, né? Tá no presídio de segurança máxima lá, o cara que fez e aconteceu, mandou matar um monte de gente. E aí o cara perguntou para ele assim: qual que é a atividade criminosa mais lucrativa no Brasil? O tráfico de drogas ou o assalto a banco? Aí ele: a atividade criminosa mais lucrativa no Brasil é a política. Aí, né, porque o cara é inteligente, né? Fora tudo aquilo que ele também é muito inteligente. É claro que ele ia dar aquela resposta para já desviar do lance do crime, né, que ele organiza. Não deixa de ser uma verdade.
e não deixa de ser também um exemplo a respeito disso que eu estou falando. Tem um testemunho também bem breve que eu quero dar, já falei esse testemunho uma vez aqui, que uma vez tinha um homem dormindo na rua, com um papelão em cima dele, e os crentes se reuniram ali, perto de onde ele estava, começaram a pregar. Aí passou uma moça lá, uma jovem, ela ficou endemoniada e começou a causar um monte de problema, quebrar as coisas, aglomerou pessoas, chegou até a polícia, ninguém conseguia segurar ela, e ela magricelinha e 3, 4 homens não dava conta de segurar ela. E aquele homem que estava dormindo ali na rua ouviu uma voz pedindo para ele se levantar e ir lá resolver a situação, né? Aí ele ouviu a voz, obedeceu a voz, foi até aquela menina e ele estava todo, né, sujo, fedendo, cabelo e a barba tudo embaraçado assim. Aí ela parou, olhou para ele, aí ela olhou para ele, aí ela apontou o dedo para ele e falou: eu conheço você, fui eu que fiz isso com você, olha o lixo que você se tornou. Era o demônio que estava na vida dela acusando ele, né? Aí ele pegou e falou assim: é verdade, eu caí, mas o Deus que me mandou levantar agora é o que te vai fazer cair, então sai em nome de Jesus. Aí ela desmaiou lá e resolveu o problema lá, depois voltou ao normal. E os crentes que estavam lá foi lá pedir perdão para ele, porque viram ele lá, mas não deram muita confiança. Deixa pra lá, cá tá fedendo lá, vamos pregar aqui para quem tá passando na rua. E aquele homem depois retomou o ministério dele, o chamado dele, e voltou a pregar para multidões. Ou seja, não, primeiro você vai tomar um banho, colocar um terno, vamos fazer a barba, cortar esse cabelo, colocar um perfume. Aí você vai, né, passar por todo um processo, até que daqui uns 20 anos a gente deixa você subir de novo para pregar a palavra. Aí nisso você pode abrir um culto, só abrir um culto. Não, eu estou brincando e ao mesmo tempo é uma verdade. Infelizmente é vergonhoso, é triste, mas tem pessoas que discernem assim a palavra de Deus. É claro que você não vai ver ninguém na rua correndo pelado, a não ser que a pessoa deu algum surto mental, né? Igual eu conheço pessoas que foram internadas no hospício e ficava lá numa ala lá que ninguém tava com roupa não, todo mundo ficava peladão lá, loucão. Aí a pessoa ficou 1 ano internada, foi restabelecida a sociedade, voltou a trabalhar, estudar, tudo normal, e a pessoa falou para mim: olha, eu não lembro nada que aconteceu, foi 1 ano da minha vida que desapareceu, não tenho lembrança nenhuma. Então, tirando esse caso, você não vai ver ninguém correndo peladão na rua. É óbvio que as pessoas precisam de doações, roupas, mas aqui, principalmente, a veste espiritual. Você anunciar Jesus, ela saber que ela pode pôr uma roupa de salvação através dela aceitar Jesus como Senhor e Salvador da vida delas. Amém? Amém. Aleluia. Steve, agora a gente já está terminando. Quantos tópicos você faz, Douglas? 200, 300? 295, 360. Aí, ó, tá vendo? 300 e poucos tópicos. O meu já tá no fim já, aí, ó, tá vendo? Ó, estive doente e na prisão, e foste me ver. Como a gente está dando um paralelo aqui do que é espiritual e do que é físico, material, existem pessoas enfermas e presas
espiritualmente. Pessoas que você não vai encontrar no presídio nem no hospital. Você vai encontrar ela presa lá no quarto dela, em depressão, com pensamentos de morte, influenciada muitas vezes por algo espiritual, por algo vindo da família, por alguma fatalidade, algum imprevisto que aconteceu na vida. A gente não vive, sabe, o faz de conta. Aqui é vida real, a gente está pisando no chão, é vida real. Esses dias faleceu o sobrinho, foi segunda-feira, faleceu o sobrinho de uma amiga minha. Era uma criança, teve câncer em 2016, fez o tratamento, resolveu o problema. O cabelo voltou a crescer, eu fiz quimioterapia, de novo apareceu o mesmo câncer. Do dia para a noite, o estado foi agravando, faleceu. Felizmente aconteceu. Nenhuma mãe quer enterrar o filho. O caixão teve que ficar fechado, porque o câncer deformou o rosto dele. Essa é a vida real. Coisas assim podem acontecer. Uma mulher dessa pode estar lá trancada no quarto, triste, depressiva. Satanás traz na lembrança da pessoa coisas erradas que ela fez no passado e começa a implantar na mente dela: ó, Deus te castigou porque você fez isso e aquilo. E é uma mentira, porque nem Deus castiga ninguém, né? Tem uma passagem na palavra de Deus onde Jesus e os discípulos estavam passando por uma cidade e já estava anoitecendo, ficando tarde, e aí Jesus falou: olha, tem uma hospedaria ali, né? Pergunta lá pro dono da hospedaria se tem vaga, né, pra gente dormir essa noite lá. Ele ia pagar a hospedagem, tudo certinho. E quando os discípulos falaram com o dono da hospedaria, nosso mestre quer pousar aqui e tal. Aí ele olhou assim para Jesus, viu, meio de longe Jesus, falou: mas eu não quero ele aqui não. Vai, pode sair fora, todo mundo. Aí eles estavam lá nervosos, indignados. Aí eles falaram para Jesus o que aconteceu, o que o homem falou, e falou: Senhor, querei-vos que digamos que caia fogo do céu e o consuma, assim como Elias fez? Porque lá no Velho Testamento rolou isso daí. Elias, o profeta de Deus, aí ele estava lá, aí o rei mandou lá um capitão e 50 soldados para prender ele. E aí ele estava no monte lá orando, e aí viram ele lá no monte e falou: Elias, homem de Deus, desce daí, que a gente veio prender você. Ele ia ser preso, torturado, morto. E aí ele pegou e falou: se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e consuma vocês. E veio o fogo e eles morreram carbonizados. Aí passou-se lá quantos tempo e os discípulos de Jesus queriam fazer a mesma coisa. Falou: não, vamos invocar o fogo do inferno, só se fosse. Jesus veio trazer salvação. Naquele caso, naquela ocasião, foi diferente. Foi necessário que viesse o fogo de Deus. Era uma época que estava imperando ali no povo de Deus feitiçaria, bruxaria. Eles pegavam crianças recém-nascidas, jogavam no fogo para uma entidade que eles serviam, e era necessário que Deus mostrasse da mesma maneira, assim, impactante, a verdade para eles. Mas ali naquele momento não. E Jesus pegou e falou para eles assim: vocês não sabem de que espírito sois, porque eu não vim para destruir o homem, mas eu vim para salvá-lo.
Então, uma pessoa dessa, no caso, né, da mãe lá que perdeu a criança, Satanás vai vir falando para ela, ó, você aprontou e agora Deus está te punindo e o seu filho morreu e tal. E esse pensamento leva a pessoa ao suicídio. Esse pensamento leva a pessoa a cometer algo terrível contra a própria vida dela, às vezes até, talvez até contra a vida de outras pessoas. Essa pessoa está numa prisão e ela está enferma espiritual. Mas também existem pessoas que vivem a última hora, precisando ser alcançada antes que chegue ao fim. Há muitos anos atrás, o Ministério Impacto, ele foi fazer uma visita nos albergues da Armênia. E a Amanda falou assim, ó, eu vou lá pro albergue que tem, né, as mulheres, tal, as crianças, você vai naquele lá que é o masculino. Beleza? Beleza. Aí a gente foi lá, né, já contei essa história, tava eu, o presbítero que era da nossa igreja aqui. Desculpa, eu sei que ele deve estar assistindo, o Laércio, desculpa. O presbítero Laércio estava comigo. E aí, se ele estiver assistindo, ele vai lembrar disso aí. Aí a gente entrou lá no albergue, e ele estava lá e tal, levando doações, falando de Jesus, igual a gente faz lá com vocês lá. E obrigado pela visita de vocês. E aí tinha um lugar lá que estava em isolamento. E aí eu sou curioso pra caramba, né? Eu chamei lá o rapaz lá da direção lá do albergue e falei, que é aquele isolamento ali? Ele falou, ó, tem um senhor lá que ele tá com câncer e tá em estado terminal. Aí eu falei, eu quero entrar lá. Pode entrar lá? Pode. Aí eu chamei o Laércio e falei, vamos lá, orar lá com o rapaz lá, ó, tá em estado terminal de câncer. Eu vou ser sincero com você, eu não preciso mentir para nenhum de vocês. Eu não fui lá para orar para ele ser curado. Não. Eu fui lá apenas para fazer um apelo para ele aceitar Jesus, para ele morrer salvo. Eu já fui chamado para visitar pessoas em situações parecidas, onde eu orei para a pessoa ser curada. Nesse caso eu não fui para isso. Eu já estava determinado no meu coração, assim, senti que a minha tarefa era aquela. Eu entrei lá, conversamos com ele, perguntei se queria aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Ele aceitou, orou junto com a gente, repetiu as palavras. Igual aquele dia que eu fui visitar vocês lá, teve essa parte, né? E aí o que aconteceu? Quando eu saí de lá, eu fiquei sabendo que a gente foi o terceiro grupo que entrou lá e falou a mesma coisa para ele. 3 vezes entraram lá no isolamento e perguntaram para aquele homem se ele queria aceitar Jesus, e nas 3 vezes ele aceitou Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes, depois Jesus ressuscitou, encontrou com ele e perguntou para ele 3 vezes se ele amava Jesus. Eu não sei quem é aquele homem, o que ele fez na vida dele, mas eu tenho certeza absoluta que estava tendo uma guerra espiritual ali muito grande. Deus e o diabo queriam aquele cara lá. E eu, pela misericórdia de Deus, porque, né, eu não tenho, humanamente falando, nenhuma capacitação para realizar nenhuma dessas coisas, mas pela misericórdia de Deus tive a oportunidade, abracei a oportunidade, vi ali um momento oportuno para aquilo e fui papo reto. Cheguei lá, papo assim, tal, quer, não quer? Quero, então vamos orar. Amém.
E eu creio em nome de Jesus que ele foi salvo e ele faleceu. Ele, acho que durou só aquela semana lá, morreu. Mas foi salvo. Com certeza, ele desejou aquilo, ele abraçou aquilo, fizemos a nossa parte, ele abriu o coração. Quantos estão assim, né? Quantos estão assim? Então, né, como eu falei aqui no começo, Deus nos dá a oportunidade. Tem um meu amigo, Cássio, do Pregadores do Gueto, tem até um CD para a irmãzinha ali, né? Você gostou? Você ouviu lá? Você ouviu ou não ouviu? Você ouviu, né? Olha, não ouviu, né? Você ouviu o CD. Então, meu amigo Cássio, do Pregadores do Gueto, toca um rap para Jesus e para a salvação de vidas. Amém? Amém. E ele tem um trabalho maravilhoso dentro dos presídios da Fundação Casa. Ele tem mais acesso à Fundação Casa, né? E lá ele leva a palavra de Deus através do rap. Eu não recebi esse chamado. Eu não me meto com isso daí, não. Eu vou entrar lá para quê? Deus não tocou no meu coração para fazer isso. Teve um rapaz, tinha saído há pouco tempo do presídio. Deus me deu a oportunidade de conversar com ele. Conversamos muito. Ele estava num momento difícil. Ele precisava ouvir uma palavra de ânimo. Ele se reergueu, se levantou. Anos depois, eu era magro na época, né? Anos depois eu reencontrei ele aqui na nossa igreja. Teve um show aí com umas bandas, ele estava junto aí. E eu nem lembrava mais. E aí ele até falou, que não sei o que esse cara aqui, falou de Jesus pra mim, na época que eu tinha saído lá do presídio e tal, tava mal. Eu falei, caramba, é mesmo, né? Nem lembrava mais. Oh, glória a Deus. E agora, como é que você tá? Eu tô na igreja tal, lá eu sou líder lá do ministério lá disso e daquilo. O cara tá bem com Jesus, dá testemunho, né? Ele se envolveu com um homicídio, né? Mas cumpriu, né? Pagou o que tinha que pagar na lei dos homens. Jesus chamou ele para a obra, está trabalhando na obra de Deus, dá o testemunho dele, está sendo uma bênção. Né? O cara estava lá, do lado de Jesus pregado na cruz. Já era os 45 do segundo tempo, os 3 iam morrer ali, Jesus e os outros 2 ladrões. Eu falei isso para uma pessoa esses dias, a pessoa até ficou chocada, porque eu falei assim, naquela época, quando eles pegavam alguém para matar, eles poderiam apedrejar ou serrar ao meio. Aí, né, a pessoa, né, fala, serrar ao meio? Falei, serrava ao meio. Então só ia para a cruz quando era pior, né? Então, a maldade da pessoa foi tão grande, não serrar ao meio não, tem uma coisa pior. E Jesus era inocente, né? Ele foi lá sem merecer, mas foi para que através do sacrifício dele houvesse salvação nas nossas vidas. Então o fulano que estava lá, pregado na cruz, era bandidão barra pesada, assassino, estuprador, tudo que possa ter de pior. A história na época era assim, era relatada desse jeito. Então, e Jesus na dele lá, Jesus estava na dele, estava quieto lá na dele. O máximo que Jesus estava falando era: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Isso é uma oração que ele estava fazendo, porque ele estava humilhando, cuspindo nele, chicoteando o cara que estava lá pregando lá o cravo nas mãos, nos pés dele lá na cruz. Ele estava orando por eles. E o cara viu o ladrão lá, o bandidão, estava só aqui, caramba, meu. E começou a arder no coração dele algo que fez com que o outro se revoltasse e começasse a blasfemar, falando: se tu és filho de Deus, se você tem algum poder, livra-te da morte e a nós também.
E Jesus não respondeu nada, né? Quantas vezes a gente é afrontado, né? E a gente fica nervoso. Quais são as pessoas? Ó, minha mãe é uma baixinha assim, ó, desse tamanho assim. Brava, rapaz. Ninguém pode levar uma com ela, não, que ela quer. E a gente às vezes é afrontado e fica nervoso e tal, e Jesus lá, ó, suave, na dele lá. E o outro ladrão, que os caras se conheciam, né? Quem é do crime se conhece, né? Aí o outro falou: ô fulano, nem diante da morte você teme a Deus? Nós com razão estamos aqui para pagar pelos nossos crimes. Mas este homem, que mal que ele fez, né? Os caras eram do crime, e os caras sabiam que Jesus não era do crime. E ali ele reconheceu os pecados dele quando ele falou: nós com razão estamos aqui, né, para pagar pelos nossos crimes. Então ele reconheceu os erros, os pecados dele. Ele pega e na sequência fala para Jesus assim: Senhor, quando estiveres no teu reino, lembra de mim. Então ele reconheceu que Jesus era Senhor e Salvador. E Jesus, né, pega e fala para aquele homem aquilo que todo mundo quer escutar quando está perto de morrer. Jesus pegou e falou assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Imagina se você está perto de morrer, preocupado igual os discípulos. Quando que vai ser o fim do mundo? Como que vai ser o fim do mundo? E você já está perto de morrer, e ali agora... E aí você ouve a voz vindo do céu falando: pode vir, meu filho, está aqui um reino, nunca mais você vai chorar, nem sofrer, vai estar a eternidade aqui comigo, vai ser maravilhoso. Nossa, imagina se escuta um negócio desse. Maravilhoso, né? E com essa passagem da palavra de Deus, a gente entende o quê? O cara era bandidão, certo? Ele cometeu os crimes. Ele pagou, não pagou? Ele pagou, ele foi executado, a lei da época era aquela, ele cumpriu o que ele pagou pelo que ele fez. Porém, isso não tem nada a ver com Deus perdoar e salvar a pessoa. Nossa função também é, se você foi chamado para isso, levar a palavra para essas pessoas que estão enfermas nos hospitais, que estão nos presídios. E né, não é que o cara se converteu e agora é fácil, né? Fez, aprontou e agora céu, e é isso aí, você acha que é certo? Eu não tenho que achar nada, isso não é problema meu, isso é a pessoa de Deus. Agora assim, que é certeza que ele pagou por isso daí, ele pagou. Porque você acordar, você ir dormir à noite com a consciência pesada, sabendo que você aprontou, sabendo que você deve, aí um barulhinho de madrugada lá, você acorda assustado, você não sabe, será que é hoje? Eu evangelizei um cara que ele falava assim, ó, quando ele via uma viatura dobrando a esquina e vindo na direção dele, ele pensava assim: será que é hoje? Eu acho que é hoje. Aí a viatura passava direto assim, aí ele respirava aliviado, porque ele sabia que em algum momento iam pegar ele e ele ia ter que responder pelo crime que ele cometeu. Né, tô lá em casa, lá dormindo, aí daqui a pouco um barulho, a mulher acorda assustada: Edson, aí o que foi? Ai, não sei o que, barulho. Fica calma. Não, mas houve um barulho. É só um barulho, eu vou lá ver o que é. Você não está com medo? Medo do quê? A gente não deve nada, a gente não fez nada de errado. É um barulho qualquer, vou lá ver. Aí fala: então, ó, tal coisa, tá tudo bem, vai dormir. Mas é verdade. E aí essa pessoa não tem paz, porque ela cometeu coisas na vida dela que atormentam ela até o dia que ela for recolhida. O apóstolo Paulo, ele falava que tinha um espinho na carne e que não sei quantas vezes lá ele orou para Deus pedindo para que tirasse aquilo dele,
E Deus falou assim: a minha graça te basta. E aí tem um monte de gente que fica lá pirando: ai, o que será que era? Ai, sei o que, algum problema sexual, não sei o que. Poderia ser, mas é tão óbvio. O cara era um assassino, né? Ex-assassino, corrigindo. Um ex-assassino perseguia e matava cristão, se converteu. O que atormentava ele? Era a lembrança do passado, de ter matado pessoas que buscavam e seguiam a Deus, e agora ele vivendo, né, justamente a vida daquelas pessoas, pregando o evangelho e sendo perseguido, esbofeteado, chicoteado. Ou seja, perseguia ele o peso do passado, do que ele fez. Então, para encerrar agora, eu peço para todo mundo estar se colocando em pé, para a gente finalizar. Essa palavra, ela é bem clara, ela é bem objetiva, né? Quando Jesus ele fala no começo desse versículo a respeito de separar as ovelhas dos bodes, né? Ou seja, as pessoas boas das pessoas ruins. Não se iluda, meu irmão, que praticamente aqui ele não está falando, Jesus ele não fala assim: ó, vamos separar, eu vou separar aqueles que frequentam a igreja daqueles que não frequentam a igreja. Vou separar aqueles que são crentes daqueles que não são crentes. Hoje eu vindo para a igreja com meu cunhado, eu estava falando para o meu cunhado assim: tem pessoas que estão há 30 anos na igreja e não é possível que tenha uma conexão, uma ligação com Deus. A pessoa está 30 anos na igreja e pratica e faz coisas que prejudicam a vida de outra pessoa, e a única coisa que justifica isso é sentir um prazer em fazer o mal. E só porque a pessoa está lá na igreja, lá há 30 anos, nunca falta, ela está conectada com Deus? Está conectado com Deus? Automaticamente você pratica essas coisas de maneira natural. Você está lá frequentando uma academia, se alimentando corretamente, conforme o nutricionista passou para você. Não está bebendo, não está fumando, não está usando drogas. E aí você vai ter um ataque cardíaco e vai morrer? Pode acontecer, mas isso é bem raro, né? Ou você está lá numa vida sedentária, não faz exercício nenhum, só come gordura, coisa que prejudica sua saúde, bebe, fuma e aí você vai chegar num concurso lá de fisiculturismo e vai ganhar? Vai chegar lá nas Olimpíadas e vai pegar a medalha de ouro? Automaticamente, quando você abre o coração e deixa Jesus entrar, você vai praticando todas essas coisas que ele pediu pra gente praticar de maneira natural, não é algo forçado. Você não tem que, né, falar: tem que praticar a caridade. Chegou aí um João na igreja, caiu de paraquedas, agora eu tenho que abraçar o cara. Ministério Impacto vai fazer um evangelismo, tem que estar junto, né? Porque cobraram isso lá na igreja. E se você viver essas coisas verdadeiramente, você vai ter a oportunidade de um dia ver Jesus face a face, Jesus olhando para você e falando: vinde, benditos do meu Pai,
para o reino que vos tenho preparado. E imagina, né, o quanto isso vai ser maravilhoso. Imagina assim, tem coisa que ninguém precisa ver que você fez. Ou a pessoa humana não precisa te aplaudir porque você ajudou alguém necessitado, porque você acolheu alguém que estava precisando, porque você foi visitar alguém que estava nos hospitais ou na prisão. Quando eu era criança, eu estava indo para a casa da minha avó com a minha mãe. Minha mãe me levava todo domingo para comer a macarronada da avó. Nossa, era maravilhoso. E no caminho teve um homem que sofreu lá um acidente. A gente até hoje não entendeu direito o que aconteceu com ele, mas a cabeça dele estava sangrando muito, assim, estava saindo muito sangue. E parece que ele estava meio alcoolizado. E aí a minha mãe viu aquilo e ela pegou, foi pro meio da rua, fez sinal assim, o carro parou. Aí ela, ajuda. Aí o cara saiu do carro. O que aconteceu? Aqui, ó, ajuda aí. Vamos pôr pra dentro do carro. Ajudamos a colocar aquele homem pra dentro do carro. A gente estava perto do Hospital Saboia, era só subir a ladeira. Subiu a ladeira, deixou lá aquele rapaz lá na enfermaria e assim, ele foi atendido na hora, né? Eu acabei de falar que a minha mãe é muito brava, né? Ela já chegou lá lastrando e rapidinho atenderam ele. Passou-se algumas semanas, a gente viu ele de novo na rua. Tava com a cabeça assim raspada, com pontos. E aí eu falei pra minha mãe assim, olha, é aquele homem lá. Aí ela, é ele mesmo. Ai, que bom, né? Porque quando a gente estava lá no hospital, ela falou assim, ó, já foi atendido, vamos pra casa. A nossa parte a gente já fez, agora tá com os médicos. E quando a gente voltou a ver ele, eu falei pra minha mãe, será que ele lembra da gente? Que tava meio mamado, né? Será que ele lembra da gente? Aí minha mãe pegou, foi a primeira vez que eu tive um aprendizado disso daqui que Jesus nos ensina. A minha mãe pegou e falou assim pra mim, o que importa se ele lembra da gente? A única coisa que importa é que Deus se lembra. Deus se lembra e um dia Ele vai te relembrar. Se você estendeu ou não a mão para Jesus quando você teve a oportunidade de fazer isso. E eu quero convidar todos agora a estar fechando os olhos para fazermos uma oração. Se você tem o desejo, a vontade de fazer parte disso, de viver isso, de ser algo que na sua vida seja natural, que você possa usufruir dessa alegria, sentir essa alegria. E algo te trava, te impede, seja uma acusação de algo do passado, seja coisas que você ainda vive nos dias de hoje, seja qualquer situação. Mas você quer fazer parte de tudo isso que foi falado, que Jesus quer que nós venhamos a praticar. Eu te convido a vir aqui à frente, se você sentir no coração, para a gente estar fazendo primeiro essa oração, para que tudo que bloqueia a sua vida, ou você mesmo, de repente é você mesmo que se bloqueia, seja agora liberado isso na sua vida em nome de Jesus. E na sequência a gente vai fazer uma segunda oração. Amém? Vamos estar orando? Você que está aí atrás, esteja intercedendo. Amém?
Senhor, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, mediante a Tua palavra e tudo que foi falado e as instruções que Tu deixaste para nós, quero nesse momento, como igreja, Senhor, orar pela vida de cada um que está aqui na frente, Senhor, em nome de Jesus, a boa obra que o Senhor começou em cada uma dessas vidas, Senhor, a escuridão, as trevas que Tu tiraste, Senhor, cada um deles, que o Senhor possa concluir, Senhor, de maneira maravilhosa, Senhor, essa obra em nome de Jesus. Senhor, possa usar cada uma dessas pessoas, Senhor, para levar, Senhor, a palavra de Deus, a luz do mundo, o sal da terra, que o Senhor possa usar essas vidas em nome de Jesus para ser um testemunho, Senhor, de cura, de libertação, de salvação, da alegria de Deus para aqueles que eles tiverem a oportunidade, Senhor, de levar essa palavra. Toda tristeza, toda angústia, toda mágoa, tudo que machucou no passado, tudo que feriu, toda situação, Senhor, que fez com que eles tivessem, Senhor, algum tipo de bloqueio, algum tipo de situação para impedi-los de fazer parte desse chamado, desse ministério, daquilo que o Senhor chamou para todos nós praticar. Em nome de Jesus, que seja liberado agora, em nome de Jesus, portas abertas, oportunidades de levar a palavra de Deus, de ser uma bênção, de poder entregar de graça aquilo que eles receberam de graça, que é a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, toda lembrança, Senhor, amarga do passado, seja jogada no mar do esquecimento agora, em nome de Jesus Cristo. Toda ferida seja cicatrizada, Senhor. Que as tuas servas possam, em nome de Jesus, Senhor, levar a palavra de Deus, se alegrar no caminho do Senhor e viver um tempo novo, em nome de Jesus. E que esse tempo novo, o novo com o Senhor, seja maravilhoso, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Declaramos essa bênção na vida de cada uma delas, em nome de Jesus Cristo. Amém? Aleluia! Agora, glória a Deus! Eu quero convidar você que veio aqui talvez a primeira vez, a segunda vez, aleluia, e que quer fazer uma oração junto conosco, aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, talvez se reconciliar, talvez você esteja afastado, que você quer reconciliar. Você vai fazer essa oração se você quiser, e você não vai ser obrigado a frequentar essa igreja e ser membro dessa igreja, porque você não vai se reconciliar com uma igreja, você vai se reconciliar com Jesus. E se você aceitar Jesus, você não está aceitando uma igreja na sua vida, você está aceitando Jesus Cristo na sua vida. Se você se enquadra nessa situação e quiser vir aqui à frente e orar junto conosco, eu te convido. Amém? Todos já aceitaram Jesus? Então, eu convido todos a estarem levantando a mão para orarmos todos como igreja nesse momento, amém? E eu peço que todos que estão aqui possamos repetir junto essas palavras, amém? Senhor, em nome de Jesus, a tua igreja está aqui reunida em teu nome, e nós te agradecemos, Senhor, porque tu nos deste a oportunidade de conhecer a tua salvação e a oportunidade de levar a palavra da salvação. Então que hoje, Senhor, o Senhor nos capacite cada vez
mais com o Teu Espírito Santo, para que possamos ser a luz do mundo, o sal da terra, possamos ser enviados do Senhor para levar essa palavra de cura e salvação, na honra e glória do Seu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Agora, para finalizar, levanta a mão em sinal de receber. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo o Teu povo que volte para o lar em paz, em segurança, na bênção. Que seja uma semana de vitória, uma semana de conquista. Senhor, em nome de Jesus, faz cair por terra toda a luta, toda a aflição, e que o Teu povo seja um povo alegre, seja um povo vitorioso. Em nome de Jesus Cristo, vai na bênção. Amém? Glória a Deus. Só um aviso, pessoal. Domingo que vem nós estaremos recebendo os novos membros aqui na igreja. E quem já tem a fichinha de membro, quem já pegou e já preencheu, pode entregar para a Cecília hoje. Se você deseja ser membro também aqui na igreja, participar desse corpo, também pode pegar a fichinha com a Cecília, tá? Levanta a mão, Cecília, está ali no fundo, tá bom? Porque já é no domingo que vem. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor.
Glória.